Amigo, aqui em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu te pergunto, a vítima, mulher, pode solicitar medida protetiva de urgência no seu domicílio, na comarca onde está fixado o seu domicílio, ainda que os fatos que motivam esse pedido tenham ocorrido fora da comarca, em outro local, em outra comarca? Sim ou não? Fique comigo nesse vídeo. Vamos até o final, que o STJ tem decisão sobre isso, baseada em princípio jurídico, em base legal, e nós precisamos conhecer esses detalhes para que você acerte essa questão na sua prova. Vamos lá. E os fatos concretos compõem-se do seguinte: um casal em viagem para fora do seu domicílio, para fora da comarca onde residem, entraram em conflito nessa viagem. Houve uma agressão física, o homem agrediu fisicamente a mulher. Ela registrou o boletim de ocorrência na polícia local e regressou para o seu domicílio. Chegando, ela pediu medida protetiva de urgência. E o juízo prontamente concedeu. Ocorre que, em momento seguinte, esse mesmo juízo repensou a situação e disse que não era o competente para conceder as medidas protetivas de urgência requeridas em favor da vítima, porque os fatos ocorreram em local diverso, em outra comarca. Enviou então o procedimento todo para a comarca onde ocorreram os fatos. Ao receber esse procedimento lá no local dos fatos, o juízo de lá também se recusou à prestação jurisdicional de urgência em favor da vítima, porque esta já havia optado por receber essa prestação jurisdicional inicial lá no seu domicílio. E isso facilita o contato juízo-vítima e vice-versa. Então, criou-se aí um conflito negativo de competência. Ambos os juízos se recusavam à prestação jurisdicional emergencial. Foi nessa situação que o procedimento chegou ao STJ, através desse conflito negativo de competência que estamos analisando. Vamos acompanhar a decisão da Corte, porque isso é importante para a sua prova, para o seu exame. E você que se interessa por esse assunto, que gosta do assunto, eu peço que fortaleça aqui o nosso trabalho se inscrevendo no canal de cabeça, aqui embaixo. Deixe também o seu like. Pode fazer isso na confiança, que eu sei que você vai gostar do vídeo. E o STJ, para decidir sobre esse assunto, ele recorreu ao princípio do juízo imediato. E o que significa isso? Olha, significa que o juízo, na prestação jurisdicional de urgência, aquelas que ocorrem em favor das camadas, das classes vulneráveis, como é o caso do idoso, da criança e adolescente, da mulher, como neste caso aqui. Nestes casos, a vítima pode optar pelo juízo da sua residência, do seu domicílio, para requerer a prestação inicial, a prestação jurisdicional emergencial, aquela que protege essa vítima de forma imediata e inicialmente. Ela pode optar pelo juízo da sua residência, do seu domicílio, independente de os fatos terem ocorrido em outra comarca, em outra localidade, em outra cidade e até em outra unidade da federação. Esse é o mote, isso é o significado do princípio do juízo imediato. Ele foi incorporado na nossa legislação inicialmente através do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 147. Vamos entender isso. Olha aqui do meu lado e vamos ler juntos. Veja aí, que o princípio do juízo imediato, ele está contido aí no artigo e começa assim: a competência será determinada, aí lá no inciso 1, pelo domicílio dos pais, o responsável. 2, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais, o responsável. Olha, na prática isso significa que a proteção deve ser máxima. Aquilo que a vítima entender como sendo o juízo de melhor acesso, mais facilitado para ela, para requerer a medida protetiva de urgência, porque afinal de contas ela está numa situação emergencial que precisa dessa proteção e não pode recorrer então ao juízo que está mais dificultado o acesso. Não, tem que ser o mais fácil, para que ela consiga efetivamente essa proteção. Agora nós vamos entender por que
de ter recorrido ao artigo 147 do ECA se o assunto aqui diz respeito à violência doméstica e familiar, que é um outro instituto, um outro código, uma outra lei. Veja, vamos verificar e ler juntos o que consta lá do artigo 13 da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Veja aqui do meu lado e vamos ler juntos. Olha só. Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Veja então que o próprio artigo 13, ele trata de resgatar esse princípio do juiz imediato, de uma forma geral, que está lá presente no ECA, no artigo 147, que acabamos de ver. Essa é a razão de termos mencionado lá o ECA inicialmente, para estabelecermos aqui uma ponte com a Lei Maria da Penha, estabelecida dentro da própria Lei Maria da Penha, aqui no artigo 13, que acabamos de ver. Por tudo que já foi dito, claro está que a vítima, nesses casos de violência doméstica e familiar, a vítima idoso, a vítima criança ou adolescente, ela pode requerer ao juízo de sua residência a prestação jurisdicional emergencial, aquela que te protege inicialmente quando os fatos de violência ocorrem, ainda que tais fatos violentos tenham ocorrido em outro local, em outra comarca. Independente disso, é escolha da vítima, uma questão que lhe facilite o acesso à justiça, que lhe facilite a comunicação com o juízo, que facilite também ao juízo verificar se essa medida protetiva de urgência está sendo efetiva, está sendo suficiente. Isso, de maneira nenhuma, afeta a questão de mérito. Não afeta a competência do juízo para a apreciação do mérito. Isso permanece, como regra, o que se prevê lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. Pode ver aqui do meu lado. Veja aí que a competência para processo e julgamento ela é estabelecida como regra pelo local em que se consuma a infração. Então, permanece intacto a competência para processo e julgamento do juízo lá do local dos fatos, ainda que para as medidas iniciais de urgência seja competente também o juízo de residência de domicílio da vítima. Olha, acerta essa questão no seu concurso. Ficou bem delineado e você não vai errar isso. Permaneça estudando, mantenha o seu foco, boa prova e boa sorte.